E aí, mais uma semana, estamos aqui juntos de novo. Eu sou tão feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês. Já estou apaixonada em vocês. Acho tão bom receber os feedbacks de pessoas que estão tão distante fisicamente, mas de repente falar: eu assisti seu programa e foi tão bom, foi tão gostoso e tal. E assim, isso, né, é uma coisa que vai, que volta, isso se chama sintonia, amor e, e é muito bom. Essa semana, né, no domingo passado foi o Dia dos Pais aqui no Brasil e eu tive o privilégio, a oportunidade de pegar o carro e ir lá na roça, lá na fazenda onde meus pais ainda moram e passar o dia com meu pai biológico. E eu quero levar você comigo hoje lá na colina da cura, na colina que é para mim muito especial. Vocês que acompanham alguns dos meus vídeos, dos meus programas, sabem que eu falo muito desse lugar maravilhoso e você vai ter a oportunidade de ver a natureza e conhecer o meu pai biológico que toca acordeon e vai estar ali a gente batendo um papinho, conversando e espero que isso seja interessante para você e estarei aguardando você assim que nós formos lá na colina, estaremos de volta aqui no estúdio de Goiânia onde estamos gravando, para o seu coração, de coração para coração, e assim a gente vai nessa sintonia. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa palavrinha tão mágica, né, que é pai, daddy, papai, o pai, né? E eu sei que de alguma forma ou outra você teve um pai, independente de como foi o seu começo, você teve um pai biológico que gerou você, se ele foi responsável ou não de estar presente, de criar você, ele foi um privilegiado e você também. Se não, também eu tenho certeza que de alguma forma um avô, um tio, um primo mais velho, alguém foi a pessoa que representou um pai para você. E se você não teve, é por isso que esse programa está chegando até você, porque hoje a gente vai falar desse pai maravilhoso que vem e alcança a gente em qualquer estágio da nossa vida e nos mostra que, por mais que forte que nós temos que ser, sabe? Eu gosto de pessoas que são determinadas, que são fortes, homens que são homens de verdade e lutam pela vida, né? Criam seus filhos, estão ali lutando para ser o provedor da casa, mas também que chega um momento que ele também pode ser paparicado, né? Vamos dizer assim, pelo Pai Celestial. E vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho lá na colina. Espero que você goste e não deixe de esperar até que nós encerramos junto aqui para a gente agradecer Deus junto, que é o nosso verdadeiro Pai. E não teria uma forma mais grata a Deus, que é o meu verdadeiro Pai, o Pai Celestial de todos nós, que é o Deus perfeito, né? Tem um versículo na Bíblia que fala, Jesus fala assim, e o vosso Pai que está no céu, que é perfeito, vos recompensará. Ele fala isso quando ele está falando assim, que quando você quer orar, falar alguma coisa para Deus, que você está com a necessidade, você não tem que sair mendigando para as pessoas, vai no seu quarto e tranca a porta e fala com seu pai. E o seu pai que vem em secreto, e ele é um pai perfeito, ele vai te recompensar. Isso é maravilhoso, porque os pais biológicos é um presente que Deus dá aqui pra gente na Terra para nos fazer, mas eles também são humanos e todos nós somos falhos. Um dia a gente falha daqui, se o Senhor for falar, se a gente for pensar hoje assim, o que meu pai fez comigo de negativo? Temos aqui uma pessoa que está filmando aqui, que não teve o pai junto, o pai fez isso, o outro fez aquilo. Se a gente for pensar nas coisas ruins, a gente passa, às vezes, a vida perdendo o que a pessoa é boa, o que a pessoa fez de bem, porque nós somos melhor do que pior. Coisas ruins todo mundo tem, defeito todo mundo tem, mas nós temos um Deus que é perfeito. E hoje estamos aqui, eu e o meu pai biológico, Adoir Bom Tempo da Silvia. Eu tenho toda admiração, porque meu pai é uma pessoa trabalhadora, começou a trabalhar desde cedo, honesto e ama a Deus. E Deus, quando a gente ama Ele, não importa a nossa vida, não importa o nosso passado, Ele nos ama de volta, porque a única coisa que Deus sabe é amar, porque Deus é amor. E o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele lança fora todo medo. Nós estamos vivendo em tempo de pandemia, em tempo de medo. Na verdade, essa doença ela é mais medo do que a própria doença em si. As pessoas estão morrendo mais do medo, do pânico,
do que eu sei. Mas hoje, no Dia dos Pais, eu quero declarar uma bênção de Deus sobre todos os pais biológicos, terreno, onde ele estiver com seus defeitos. Às vezes ele não cumpriu o papel de pai, abandonou os filhos, como é o caso aqui de tantas histórias. Se a gente for escrever uma história de pais, nós vamos ter histórias maravilhosas, porque, claro, todo pai tem um coração bom, né? E aqui eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pai, né, Adoir, e uma herança tão maravilhosa que é a herança da música. A música, ela é ligada com Deus. Deus é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A música é harmonia, melodia e ritmo. É um casamento de uma triunidade. E todo ser humano na Terra ama a música. Não tem uma criança bebê, você canta, ela tem uma reação química, fisiológica, emocional, psíquica. Então a música, ela é vida, a música, ela é cura, a música, ela é Deus na Terra nos abençoando. E nós vamos agora agradecer a Deus pelo Dia dos Pais com uma música da harpa cristã. O senhor quer falar alguma coisa? Por favor. Eu chamo Adoir Bom Tempo da Silva. Em dia 10 de novembro eu completo 69 anos. Sou filho nato dessa terra. Desde a minha infância eu moro aqui, vivo aqui. E hoje, pela graça de Deus, nós podemos apresentar esse vídeo, né? E as minhas filhas, que essa aqui é a Silva, filha primogênita, e tantas outras que seguem a escala menor, mas todas são filhas de Deus. Eu, com uma idade mais ou menos de 10 anos abaixo, a Silvia sabe, e eu fiz uma oferenda a Deus de doar minhas 4 filhas para Jesus. Eu sinto que Deus recebeu elas com muito prazer, que não tinha outra coisa melhor que eu poderia oferecer a Deus a não ser minhas 4 filhas. E eu sinto que Deus aprovou e está levando elas para o caminho que eu sempre pensava, o caminho missionário. E elas têm dedicado as suas vidas, têm as suas famílias já hoje. E eu louvo a Deus por tudo, porque eu sei que todas elas estão servindo a Deus, tá? Seus filhos também encaminhados nessa senda da luz. E eu espero que todos eles vão ser felizes e fazendo um trabalho para Deus até o fim. Assim seja. Tá bom, a melhor herança é Deus e a música. E agora a gente vai vir com a direto da roça, com a sanfona e violão.
não tocar só? Dó maior, lá. Vai. Escolhe uma agora que o senhor está Ré maior, vai. Tá. Pela fé que uma vez foi dada. Nesse tempo mesmo que a gente está falando de pandemia, né? Nós estamos vivendo o cumprimento, né, pai, das palavras. Eu lembro que quando criança, meu pai pegava a gente de empreitada assim para falar sobre escatologia. E para uma criança entender escatologia, quando você, na época, não tinha nenhuma tecnologia de computador para você ver, não tinha uma televisão, mas o meu pai tinha um entendimento muito grande desse assunto, que escatologia é o estudo dos fins dos tempos. Não é isso mesmo? Se eu me lembro bem? É isso aí. É a escala, né, dos tempos. Escatologia, uma escala, né, logia é estudo, né, dessa escala do tempo que vai chegando agora nesse tempo final. E eu lembro assim de horas que eu ficava perdida e meu pai falava de tanta coisa que ficou gravada na minha mente, mas que eu não tinha a mínima ideia do que ele queria dizer com aquilo. Sabe o que está acontecendo? Hoje está tudo diante dos meus olhos. Quando ele falava aquilo, eu falava, gente, eu não consigo nem imaginar o que o meu pai está falando de governo mundial, de controle. E, gente, isso aqui, quantos anos atrás? Isso não vou nem falar, porque senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas era muito tempo que eu ficava com aquilo na cabeça e as coisas foram acelerando tanto que nesses últimos meses o que parece que iria acontecer em tantos anos para frente, dentro de poucos meses, foi um aceleramento do cumprimento de coisas, de profecias bíblicas, de profecias de fatos que está encadeando para o fechamento de um ciclo da vida. Então, assim, a gente tem que estar realmente decidindo viver o nosso melhor hoje. Nós não temos tempo para ficar carregando mágoa do passado, falta de perdão do passado, feridas do passado, rejeição lá do passado. Essa história da nossa infância até hoje, ela tem que ser resolvida, porque da agora para frente nós temos que ser guerreiros. E guerreiro não tem como ficar carregando pedra dentro você tem que se alistar. Munição correta. Munição correta. Você tem que deixar as coisas velhas para trás. E pegar as armas novas, que são armas espirituais, que não é nem armas naturais, porque tudo que nós estamos vivenciando é uma coisa muito... Não é oculta, mas ela é espiritual, ela é invisível, é uma batalha invisível, apesar que está tão visível que até uma criança consegue entender que algo não está certo, que tudo que está acontecendo está muito acelerado para uma mudança muito radical no mundo. E está fechando o beco. Então, assim, através desse vídeo, eu gostaria que você que está me ouvindo, resolva-se, sabe? Não temos tempo a perder.
Não temos tempo para ficar choramingando, coitadinho de mim, eu fui um infeliz, eu fui um insortudo, não tive sorte da vida, nada deu certo para mim, eu já trabalhei. Não é hora para isso mais. Deu certo ou não deu, da agora para frente você põe o pé no chão e fala, basta com o choramingão daqui. Não é que você não vai ter emoções. Claro que a gente tem hora que de chorar, a gente está perdendo pessoas queridas todos os dias. Com tudo que está acontecendo. É hora de chorar? Chora mesmo. Eu choro todo dia se deixar. Mas tem hora que você tem que pôr o pé no chão e falar aí, chega, agora é hora de resolução, é hora de proatividade, não é? Sim, sim, não, não. Hoje mesmo a gente conversando uns assuntos aí que tem hora que a gente tem que cortar pela raiz, não é, pai? Porque tem tantas coisas que vêm para distrair a gente que a gente tem que decidir o que é bom para mim, o que eu quero para minha vida. E a gente ir desenrolando, porque senão você fica preso ali a vida inteira na sua mente com as pessoas que ficam ali te sugando, fazendo daqui e dali e te puxando para aqui e para lá. Você põe os seus olhos no rumo certo e fala, da agora para frente vamos, ação. E eu vou conseguir, enquanto eu tiver dias nessa terra para viver, eles serão bem vividos, bem usados, com amor ao próximo, com amor a mim mesmo, amor ao Deus eterno. E assim nós vamos poder fazer um fechamento com mais tranquilidade. No meio do caos, no meio da guerra, você vai poder ainda assim ter paz no seu coração, porque você sabe que o seu futuro está garantido. Você sabe que sua eternidade está garantida. Não sabe? Porque a eternidade está garantida quando você acredita que uma verdade que ela é fundamental na vida de qualquer ser humano, que é ter Cristo como Salvador, que é ser salvo por causa da graça de Jesus Cristo e por causa do sangue do Cordeiro. Essas coisas são coisas tão vitais, não é verdade? Para qualquer ser humano. Uma vez que você entendeu que já foi pago o preço para você ser salvo, que você é filho de Deus, que você tem uma graça, que graça é você receber algo que você não merece. Ah, mas eu não fiz por dom de ser salvo. E nunca vai fazer. Nunca vai ser capaz. Mas alguém já fez e essa graça te alcança e essa graça te dá força para você ir vencendo as fraquezas e olhar para o lugar certo. Você já observou, você já tentou dirigir e ficar olhando para o retrovisor, ficar olhando para cá? O que acontece? Você não tem foco. Você bate daqui, bate ali, né? É meio complicado. Mas se você olha firme para onde você está indo, você tem uma viagem tranquila, você tem uma viagem, pode ter buraco na estrada, mas você sabe o que está ali na frente. Você vai se precaver, você vai desviar, você vai chegar lá. E esse, para mim, no Dia dos Pais, é uma mensagem que eu gostaria de falar, que Deus, como Pai, Ele não desiste de você. De volta aqui no estúdio. E espero que você curtiu. Foi um momento tão especial, não foi nada assim profissional, ainda que a pessoa que estava ali filmando fez um trabalho fantástico, porque a gente não tinha planejado ali, né, que aquele momento ali seria um momento de programa, do programa Coração para Coração, mas foi um momento que fluiu e eu queria muito ter, né, esse momento de honrar o meu pai também, porque por mais falha que os pais da gente tem aqui na Terra, eles continuam tendo qualidades. Todo mundo tem qualidades e defeitos. E eu acho que é momentos, assim, esse Dia dos Pais é um momento da gente pensar em alguma coisa positiva, né, que foi feito. Se não foi, você tem a oportunidade de pensar, eu quero ser uma pessoa melhor do que foi meu pai biológico. Alguma coisa assim tem um proveito, não é verdade? E então, se você está me assistindo e você foi uma dessas pessoas que não teve o privilégio de ter seu pai biológico presente durante o seu crescimento, a sua criação, de ir no colégio, ver suas coisas, de celebrar com você um jogo de futebol, aquela coisa de pai e filho, né, que eu acho muito lindo. Meus filhos são privilegiados, eles têm um pai muito presente, muito, assim, paizão mesmo. E claro que ninguém é perfeito nessa terra, mas ele tenta o máximo para ser um pai provedor e tudo. Então, assim, eu acho que é assim que a gente tem que ver as pessoas, né? O lado bom delas e ser grato por aquilo que é bom. E então, assim, se você tem essa carência no seu coração de um pai presente, de uma presença... Eu estava gravando esse programa em inglês antes de gravar em português e eu mencionei uma coisa muito interessante, sabe? Que na minha vida, por mais que eu
acho que assim, dezenas de pais espalhados aí no mundo, porque eu tenho meu pai biológico, mas eu não convivi muito com eles, porque logo cedo a gente já saiu, mesmo antes de eu sair para ir para estudar, né, na época que eles moravam na fazenda, a gente teve que ir para a cidade. Eu já também morava mais com meus avós do que com eles, porque era perto e minha mãe, eu sou a mais velha de 4 filhas e beijo para minhas 3 irmãs lindas, maravilhosas, Cíntia, Suzy e Ana. A Cíntia mora na fazenda, hoje volta com meu cunhado maravilhoso, que é o Patrício, que é igual irmão para mim. A gente parece até mais irmão do que cunhado, né cunhado? Ele, fisicamente a gente é bem parecido, eu acho. Algumas pessoas perguntam se realmente a gente era irmão. E é um irmão que Deus nos deu, né? Que a gente não teve irmão biológico, então assim, os cunhados se tornam realmente amigos, irmãos mesmo. E né, o pai das meninas, o pai da Maressa e da Bia, que também eu tenho, né, eu respeito. E também tem a minha irmã Suzy, né, com meu sobrinho Johan, que o pai dele, o Isaac também, que eu tenho todo carinho. E a Suzy está na Espanha fazendo doutorado, uma guerreira que eu tiro o chapéu para ela. Hoje eu tô aqui com um chapéuzinho para honrar os pais, né? Eu tinha que ter alguma coisa aqui, um barco, pais normalmente gosto, uma caneca para tomar um café, sei lá, tentei de tudo, uma camisa xadrez, para ver se a gente identificava um pouquinho aí com os papais da vida. Então, também tem minha irmã caçula, que é a Aninha, a Ana, que mora no Canadá, ela é casada com o Phil, e ele era o meu melhor amigo. Quando eu mudei para a Inglaterra, a gente participava do mesmo grupo de jovens da igreja e era um grupo muito animado e eu tinha uma casa grande, eu morava numa casa espaçosa, eu sempre fazia comunhão, a gente fala comunhão, mas assim, tipo, né, encontros de jovens e a gente ficava ali cantando, tocando violão, até tarde, comendo coisas. Cada vez que a gente encontrava, a gente fazia uma comida típica, porque ali em Londres, onde eu morei, o mundo ali junto. Então ele é canadense, então tinha pessoas de todos os países ali da Europa, então era muito divertido e diversificada a nossa comunhão. E acabou que ele ficou sendo um dos meus melhores amigos ali na minha época de solteira, ali em Londres, e acabou que ele conheceu minha irmã, né, quando ela veio para Londres ficar comigo lá, não comigo, mas assim, para ela também lutar pela vida, que a gente tá ali um pelo outro, mas a gente chega em Londres, você tem que realmente saber o que quer, né? E foi o que ela quis, conheceu ele já logo cedo e no outro ano, acho que não foi, eles já estavam noivos, casaram e tem 3 filhos maravilhosos que eu amo, que são meus sobrinhos, Isabela, Sofia e Jonathan. Então hoje é um programa assim de coração para coração, no qual a gente está falando de paternidade, Dia dos Pais e família, né? Não tem como você falar de pai, mãe sem falar da família, de irmãos. E eu estou muito feliz porque minhas irmãs são inspiração. A gente tem um grupo das irmãs e conjunto com minha mãe. Então, praticamente todos os dias a gente tem um gostinho, né? Uma está lá no Canadá, outra na Espanha, eu estou aqui, a minha irmã na fazenda, mas a gente está juntas, porque o amor, ele une as pessoas, né? Eu acho que... E é questão de decisão, porque por muitos anos a gente estava longe uma da outra, não tinha ainda essa tecnologia de WhatsApp, essas coisas para a gente estar comunicando, e às vezes você passa aquele tempo, mas eu acho que a gente tem que saber que são decisões que mudam as nossas vidas. É você... pensar assim, chega um ponto na sua vida assim, por que eu tenho que esperar alguém ligar pra mim? Por que eu não posso tomar a iniciativa, sabe? Porque muitas pessoas, eu não tô nem aí com meu pai, não, ele nunca ligou pra mim. Eu já ouvi isso muito. E eu sei, realmente, muitos pais foram assim, pisaram na bola, né? Com todo o respeito, mas foram canalhas. Mas mesmo assim, eles também são pessoas humanas carentes que dão o que recebe, porque ninguém sabe dar o que nunca recebeu. Não tem como você dar o que você não tem, que você nunca recebeu. E outros então vão repetindo, né, o que eles fizeram, o que eles tiveram. Então é muito complicado, muito complexa essa área. Mas eu acho assim que a nossa felicidade, ela depende da gente, sabe? Você tomar algumas decisões. Então, tipo assim, você não teve o seu pai biológico presente, ele não foi uma pessoa responsável que criou você. Depois entra, né, nessa questão de padrasto também. É complicado, porque você às vezes casa com uma pessoa que já tem filhos e aqueles filhos não são, né, filhos biológicos. E é tão complexa essa área, tanta história que a gente escuta que dá vontade de chorar.
Porém, eu não estou aqui para falar coisas para chorar, coisas negativas, porque se a gente fosse pegar histórias de horror aqui, entre pais, filhos e histórias ruins, a gente escreveria um livro e falaríamos aqui horas e horas. Mas não é o objetivo desse programa, porque por mais que é de coração para coração, e eu gosto que a gente rasga mesmo esse coração de vez em quando, fala a verdade, chuta o balde, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que algumas coisas, se a gente memórias, elas são seletivas. Se você seleciona só um tipo de memória negativa, você vai sempre ser uma pessoa triste, amargurada, ingrata, porque você vai sempre pensar, meu pai nunca me gostou de mim, meu pai nunca me quis, eu fui um erro, ele foi muito, né, às vezes a menina é muito nova, engravidou ali, ele vai embora e deixa aquela menina criando o filho sozinha, e aí você pensa, foi muito injusto, foi muito... E realmente foi mesmo. Porém, você chegou até aqui. Alguém maior, supremo, cuidou de você. De alguma forma. Ah, mas eu sofri muito. Sofreu. Mas você foi um vencedor. Porque você conseguiu vencer todos os obstáculos que até hoje você enfrentou. Porque senão você não estaria aqui me ouvindo. Então, eu queria, assim, que esse programa de hoje, sabe, fosse uma reflexão profunda para o seu coração. Que um dia eu tomei a decisão que, independente se o meu pai fosse os pais dos meus sonhos ou não, ou todos os outros pais que Deus me deu, né? Eu tenho pais que, se eu fosse mencionar nomes aqui, seria até injusto, porque são vários pais maravilhosos, famílias que eu já morei, famílias que me adotaram no Brasil, em Goiás, em São Paulo, em Florianópolis e em Londres, tantos famílias maravilhosas hoje nos Estados Unidos, né? Eu tenho, realmente, se eu for assim pensar, refletir, eu tenho papas everywhere in the world, em todo lugar do mundo. E isso é maravilhoso, isso é um privilégio. E às vezes você fala, então você é uma sortuda, porque nem o meu biológico eu tenho, nem o outro foi capaz de fazer nada por mim. Então, você vai fazer algo por você. Você vai aceitar o seu pai verdadeiro, a sua paternidade verdadeira, a sua identidade verdadeira. Você nasceu aqui na Terra só mesmo emprestado. A gente é uma passagem só, assim, aqui na Terra. Nós temos um Pai eterno. A gente não fala, quando você vai à Trindade, você não fala divino Pai eterno. Pois é, Ele é divino, Ele é Pai e Ele é eterno. Não é maravilhoso? Você ter um supremo, um ser supremo que escolhe ser o seu Pai. E por mais que você passou por momentos na sua vida que você pensou que você estava tão sozinho, você pensou que ninguém admirou, que ninguém estava ali por você, esse pai estava ali, por mais ausente que parecia ser. Ele estava ali orgulhoso de você, pensando em você e torcendo para que você conseguisse vencer. Então, vamos dar as mãos nessa jornada em busca do nosso verdadeiro Pai. Ele tem esperado tanto por nós. E é uma questão de decisão bem, assim, tranquila, sabe? É você se render assim, ai, Pai, né? Hoje, naquele videozinho lá da colina, eu falo sobre quando você orar, você entrar no seu quarto e o seu Pai que vem em secreto, ele vai recompensar você. E às vezes eu pensava que esse quarto era mesmo o nosso quarto da casa, esse quarto físico, né, de uma casa. E muitas vezes eu fiz isso mesmo, eu entrava, trancava a porta, ajoelhava lá, ficava lá, Pai, Deus, e às vezes eu não sabia nem o que falar, porque parece que estava tudo tão distante, eu não sabia se Deus estava lá no céu, se Ele ia me ouvir, que eu ouço, muitas pessoas oram tão alto, né, que tem que gritar, mas depois eu comecei a entender, eu ouvi uma vez, eu não lembro qual foi a fonte, mas que alguém ensinou que esse lugar secreto que você vai, esse quarto que você entra, que tranca, que ninguém precisa de ver, é o seu coração, é o seu ser, é você. E que você pode entrar nesse quarto qualquer hora que você quiser, do dia, da noite. Você está no seu carro e você pode entrar nesse quarto, trancar ali e ou ficar quietinho ou sentar no colo. O que você gostaria de fazer com um pai, que um dia você sonhou ter um pai, de pular no colo, dele pegar, você jogar você para cima, você é pequenininho, ou você cair em cima dos ombros dele. Eu acho tão bonita aquelas fotos de filhos que vêm e se jogam em cima do pai. A gente pode fazer isso com o pai, com o paizinho celeste. Eu já fiz isso algumas vezes e amo fazer isso constantemente, porque é o lugar mais seguro e o lugar mais perfeito que existe, porque não há cobrança. Ele não espera você ter palavras bonitas para falar para ele, um poema, sabe? Não é uma apresentação ali que você tem do Dia dos Pais e fazer
Não. É onde você vem e se você não quiser falar nada, ele está ouvindo do mesmo jeito. Ele ouve o silêncio. Ele sabe que o seu silêncio tem uma cifra ali, que suas lágrimas têm nomes, têm palavras, têm clamor. E ele escuta tudo. E ele importa. E importa de verdade. Eu sei disso. É por isso que eu falo assim, do fundo do meu coração, que Deus é Pai. E Ele quer tanto, tanto desenvolver esse relacionamento com você de uma forma íntima, de uma forma gostosa, sem pressão de nada, sem cobrança, sem religião, sem, sabe, fórmulas. Não tem uma fórmula. Não posso aqui falar se você tem que falar assim, 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 que ele vai te dar uma resposta assim, assim. Não é. É uma questão assim de entrega, de surrender, de responder ao amor dele. Sabe, ele está sempre ali na porta, batendo, esperando. É uma questão assim de sem entender mesmo. Gente, esse quarto está aqui. Você volta ao seu coração, não precisa você fechar o olho. Você pode continuar dirigindo ali. Quantas vezes eu amo ir para a roça, para a fazenda sozinha, porque é um momento de reflexão. Eu amo dirigir. Então é uma terapia para mim dirigir. Eu amo. E principalmente quando eu estou só, porque com 4 filhos, quando você está dirigindo é meio diferente a dinâmica, né? Please, tá, e mesmo assim, quando estão todos ainda eu consigo entrar pro meu quarto, e às vezes até, mãe, por que você tá rindo? Ou por que você tá séria? Aí eles não sabem, mas eu tô lá no meu quarto falando com meu pai, sabe? Então, assim, é uma questão assim de você aprender. Eu lembro também que teve um período, porque quando eu era solteira, eu amava a solitude. Eu amo até hoje. Eu amo a solitude. Eu amo silêncio. Eu amo ficar só. Eu amo ir fazer caminhadas em lugares de natureza, sabe, para meditar, para pensar. Eu sou dessa linha, assim, que eu amo mesmo, aprecio demais. Gosto do barulho, gosto de festa, gosto de estar com as pessoas, amo fazer festa aqui na minha casa. Eu sou um mix, mas chega um momento que eu preciso de ter aquela reclusão. E eu lembro que quando eu era solteira, eu aproveitei o máximo desses momentos. Eu rejeitava sair com a turma para tudo, para ficar só, porque eu sabia que aquele ficar só não era questão de solidão, ou que eu era uma pessoa estranha, que não gostava de socializar. Não, eu amava socializar, mas eu sabia o segredo de estar só com ele, que é um momento sagrado, um momento que se sente cura, porque tem coisas no seu coração que ninguém pode curar a não ser ele, a presença dele, presença. Não precisa de palavras, é uma questão de presença. E eu já desfrutei muito disso e quero muito mais, porque é uma coisa assim, que não é igual uma fonte inesgotável, sabe? Que não tem limites. É você que põe o limite. Mas se você tem sede, tem fome, nunca vai faltar comida. Ele sempre prepara uma mesa farta de tudo de bom e de melhor pra gente cear com ele, pra gente desfrutar com ele todos os dias, qualquer hora do dia e da noite. Quantas centenas, milhares de noites que eu já tive, que eu acordava e eu acho que se eu não tivesse aprendido isso, talvez eu entraria em pânico, em depressão, e já teve momentos de eu ter entrado em depressão, mas não porque eu não entendi essas coisas, é porque muitas vezes também você tenta tanto, sabe, resolver com suas próprias forças, que você acaba perdendo o foco, você mesmo se isola, você mesmo se exclui, sabe, da resposta. É uma coisa tão interessante isso, porque muitas vezes a gente sabe que a resposta aqui é que tem água nesse copo. Eu não coloquei chá, coloquei água mesmo, que eu gosto de água. Eu tô com sede, mas você faz de conta que não tá vendo. É uma coisa assim, sabe, que parece que é uma briga, uma conspiração para a pessoa não encontrar essa fonte, sabe? Mas uma vez que você encontra, você pode passar o que for na sua vida. Eu não tô com a vida perfeita, eu tô com um punhado de coisas para serem resolvidas. Porém, eu decidi que mesmo nesse processo de estar resolvendo, consertando as coisas, eu vou continuar bebendo todo dia um pouquinho, sabe, de amor e ser paparicada por ele, porque é assim que ele quer que seja.
é uma resposta ao amor. Ele te ama, agora a única coisa que ele quer é que você ame ele de volta, mais nada, só isso. E amor cura, gente, o amor cobre multidão de pecados, o amor faz uma coisa extraordinária dentro da gente. E todo mundo é carente, eu já falei isso antes, e a gente tem uma carência que ela não pode ser, sabe, resolvida com um ser humano, sabe, com marido, com filhos, com casa boa, com um carro maravilhoso, com, sabe, com paixão, você apaixona, desapaixona, e aí é uma busca, que você quer achar alguém que vai preencher aquele espaço que tá ali, que é uma carência, sabe, que não tem um buraco sem fim. Então vamos hoje, sabe, descobrir essa fonte. Essa fonte se chama Pai. Pai eterno. Bom Pai. Tu és um bom Pai. E Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Dê tempo para Ele. Gasta tempo. Se seu pai nunca te ligou, seu pai biológico, ou seja, quem que você tem vontade de relacionar, você põe essa desculpa, que eu até falei isso no início e não concluí, que muita gente fala, né? Ah, mas eu não vou ligar, não. Ele nunca ligou pra mim. Ah, eu não tô nem aí, não tá nem aí pra mim. A gente tem essa briga, né? E por que então, se a pessoa tá lá falando a mesma coisa, por que você não toma iniciativa? Por que você não é a pessoa que toma iniciativa? Faz um grupo, não foi? A gente não fez, das minhas irmãs, a gente fez esse grupo tão gostoso, unindo lá um dia do nada. Estamos aqui, é o nosso grupo, e hoje é um grupo sagrado. A minha irmã mesmo fala, eu posso fechar todos os grupos, que tem vezes que a gente cansa, que tá em tanto grupo, você fica meio maluco. Então você tem aqueles que você sabe que são sagrados, né? E você pode tomar uma iniciativa, escrever uma cartinha, mandar um e-mail, mandar um text, E se você não quiser também, você não tem que se sentir culpado, nem pressionado de nada. Deus não cobra nada da gente a não ser amor. E amor, ele resolve muita coisa. Mas faça alguma coisa para você se resolver, tá? Se é procurar seu pai, se não também, vai cuidar desse relacionamento que é o mais importante, que vai te dar uma garantia para a vida eterna, que é o relacionamento com seu Pai Celestial. E eu quero fechar, né? Eu tenho tanto para falar nessa área, mas eu sei que senão fica muito prolongado, mas eu queria que você terminasse esse programa comigo e continuasse na presença dele. E falasse o que você quisesse. Se não quiser falar nada, fica caladinho, quietinho. E deixa ele te amar.